Você já ouviu falar sobre a história e vida de Nossa Senhora da Conceição? Você sabia que ela é uma figura venerada e importante em várias tradições religiosas ao redor do mundo? Se você está curioso para conhecer mais sobre essa figura tão especial, então este vídeo é para você. Nossa Senhora da Conceição tem uma história fascinante, repleta de significado e simbolismo. Desde sua proclamação como dogma pela Igreja Católica, até sua reverência em outras religiões e suas diversas representações culturais, essa figura desempenha um papel central na devoção e fé de milhões de pessoas. Neste vídeo, vamos explorar a história por trás da Imaculada Conceição de Maria, abordando sua relevância tanto na tradição católica quanto em outras crenças ao redor do mundo. Vamos analisar suas raízes históricas, as diferentes interpretações teológicas, bem como sua importância cultural e espiritual para comunidades ao longo dos séculos. Prepare-se para se encantar com a riqueza desta história e mergulhar nas várias facetas da devoção a Nossa Senhora da Conceição. Você vai descobrir como essa figura transcende fronteiras religiosas e se torna um símbolo de esperança, pureza e proteção para tantas pessoas. A Imaculada Conceição, também conhecida como Imaculada Concepção, é uma crença central dentro da Igreja Católica. De forma simples, esse dogma afirma que a Virgem Maria, desde o momento de sua concepção, foi preservada do pecado original. Isso significa que, ao contrário do restante da humanidade, Maria não carregava a mancha do pecado desde o início de sua existência. De acordo com a doutrina católica, no instante em que Maria foi concebida, Deus a presenteou com uma graça especial que a tornou completamente livre do pecado original. Essa graça santificante é uma expressão do amor divino, que agiu de maneira única na vida de Maria. Dessa forma, ela foi considerada cheia de graça, pura e imaculada. Além disso, a Igreja Católica ensina que a Virgem Maria viveu uma vida exemplar, completamente livre de pecado. Ela foi uma mulher virtuosa e obediente a Deus em todos os aspectos. Essa pureza e santidade a tornaram uma figura única e especial dentro da fé católica, sendo considerada a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ao acreditar no dogma da Imaculada Conceição, os católicos honram a Virgem Maria como uma intercessora poderosa e um modelo de virtude. Essa crença reforça a ideia de que Deus agiu de maneira extraordinária na vida de Maria, preparando-a para o importante papel que desempenharia na história da salvação. É importante ressaltar que a Imaculada Conceição não se refere à concepção virginal de Jesus, ou seja, sua concepção no ventre de Maria sem a intervenção de um pai humano, mas sim à concepção de Maria em sua mãe, Santa Ana. Essa crença é um dos dogmas marianos mais importantes e é celebrada pela Igreja Católica no dia 8 de dezembro, por ocasião da festa da Imaculada Conceição. A festa da Imaculada Conceição, celebrada em 8 de dezembro, é um momento especial dentro da tradição católica. Foi o Papa Sisto IV, em 28 de fevereiro de 1477, quem a incluiu no calendário litúrgico, reconhecendo a importância desse evento para a fé dos fiéis. Hoje em dia, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria é uma festa de guarda em toda a Igreja Católica. Isso significa que, a menos que haja uma exceção aprovada pela Santa Sé, todos os católicos são obrigados a participar da missa nesse dia, assim como fariam em um domingo. No entanto, é importante destacar que em algumas dioceses ou países, essa celebração pode ser suprimida ou transferida para um domingo específico, desde que tenha sido previamente aprovada pela Santa Sé. Isso é feito para acomodar tradições locais ou para facilitar a participação dos fiéis. A festa da Imaculada Conceição é uma ocasião de grande alegria e devoção para os católicos ao redor do mundo. É um momento para honrar a Virgem Maria e refletir sobre seu papel especial na história da salvação. Através dessa festa, os fiéis são convidados a se inspirar no exemplo de pureza, obediência e graça divina que Maria representa. Assim, a solenidade da Imaculada Conceição é uma oportunidade importante para os católicos se reunirem como comunidade, fortalecerem sua fé e celebrarem a figura central de Maria, reconhecendo a maneira extraordinária pela qual Deus a preservou do pecado desde o momento de sua concepção. A Imaculada Conceição da Virgem Maria é um ensinamento da Igreja Católica que afirma que Maria foi concebida sem mancha do pecado original. Esse dogma foi oficialmente proclamado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854, por meio da Bula Ineffabilis Deus. A Igreja Católica fundamenta esse dogma em diversas fontes, incluindo a Bíblia e os escritos dos padres da Igreja.
Por exemplo, no relato bíblico da Anunciação, o anjo Gabriel saúda Maria como cheia de graça, indicando sua pureza e santidade. Além disso, ao longo da história da Igreja, figuras importantes como Irineu de Lyon e Ambrósio de Milão também defenderam a concepção imaculada de Maria. Acredita-se que, uma vez que Jesus se tornou encarnado no ventre de Maria, era necessário que ela estivesse completamente livre de pecado para ser a mãe de Deus. A doutrina da Imaculada Conceição ressalta a singularidade de Maria e a preparação especial que Deus providenciou para ela. Ao afirmar a Imaculada Conceição, a Igreja Católica destaca a dignidade e a santidade de Maria como a mãe de Jesus. Essa crença não apenas ressalta a grandeza de Maria, mas também enfatiza a importância do mistério da encarnação, em que Deus se fez homem por meio dela. Assim, a Imaculada Conceição é vista como um aspecto essencial da fé católica, reforçando a honra e o respeito dado à Virgem Maria e reconhecendo sua participação única no plano de salvação de Deus. Na Constituição Apostólica Inefabilis Deus, na qual o Papa Pio IX oficialmente definiu a Imaculada Conceição como dogma, ele recorreu a várias passagens bíblicas para fundamentar essa crença. Uma dessas passagens é encontrada em Gênesis 3h15, na qual Deus prometeu colocar inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência delas. Segundo essa profecia, seria necessário uma mulher sem pecado para dar à luz o Cristo, que reconciliaria a humanidade com Deus. Outro verso frequentemente citado é encontrado no Cântico dos Cânticos, no qual se diz: Tu és toda formosa, meu amor, não há mancha em ti. Essa passagem, do original Tota Pulchra S, Amica Mea, Immacula non est inter da Vulgata, é interpretada como uma defesa da Imaculada Conceição de Maria. Outros versos também são mencionados em apoio a esse dogma, como Êxodo 25:2.10-11, que descreve a construção de uma arca de madeira incorruptível, Jó 14h04, que questiona se algo impuro pode vir de algo puro, e Deuteronômio 10h03, que menciona a criação de tábuas de pedra incorruptíveis. Além disso, o anúncio do anjo a Maria, registrado em Lucas 1h28, no qual ele a saúda como Raave, cheia de graça, o Senhor é contigo, é considerado um apoio à Imaculada Conceição. Essa saudação destaca a plenitude da graça divina presente em Maria. Outro verso citado é Lucas 1h49, no qual Maria declara: Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Essa declaração de Maria enfatiza a ação de Deus em sua vida e a sua condição especial de ser cheia de graça. Essas passagens bíblicas são interpretadas pela Igreja Católica como evidências que sustentam a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, demonstrando sua santidade e pureza desde o momento de sua concepção. Outras traduções para a palavra incorruptível, que em hebraico é setim, incluem termos como acácia, indestrutível e irdurur para descrever a madeira utilizada. Moisés escolheu essa madeira porque ela era considerada muito durável e resistente à corrupção. Esse simbolismo da madeira incorruptível é relacionado à figura de Maria como a Arca da Nova Aliança. No livro do Apocalipse, é mencionado que abriu-se o santuário de Deus no céu, e a Arca da Aliança foi vista no seu santuário, Apocalipse 11h19. Essa alusão à Arca da Aliança do Antigo Testamento é relacionada a Maria como a nova arca, uma vez que ela carregou em seu ventre o próprio Filho de Deus. Assim como a Arca da Aliança no Antigo Testamento era feita de madeira incorruptível e continha os 10 mandamentos e o maná, Maria é vista como a nova arca, que carregou em seu ventre o Verbo encarnado, Jesus Cristo, a nova lei e o pão da vida. Essa conexão entre Maria e a Arca da Aliança reforça a ideia de sua pureza e imaculada natureza. Assim como a arca no Antigo Testamento era considerada sagrada e intocável, Maria é vista como a portadora do divino, preservada do pecado original desde o momento de sua concepção. Esses paralelos e símbolos bíblicos são utilizados para sustentar a crença da Imaculada Conceição de Maria dentro da tradição católica, enfatizando sua santidade e papel especial como a mãe de Jesus e a porta de entrada para a nova aliança entre Deus e a humanidade. Desde os primeiros séculos do cristianismo, muitos padres da Igreja, tanto no Oriente quanto no Ocidente, defenderam a doutrina da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Esses padres, que eram líderes e teólogos respeitados, reconheciam a pureza e a santidade excepcionais de Maria.
No século IV, um padre da igreja chamado Efrem da Síria, 306-373, que era diácono, teólogo e compositor de hinos, ensinava que somente Jesus Cristo e Maria eram completamente puros e livres de toda mancha de pecado. Ele destacava a singularidade de Maria como uma figura imaculada. Já no século VII, a igreja celebrava uma festa litúrgica em honra à Conceição de Maria em 8 de dezembro, ou seja, 9 meses antes da festa de seu nascimento, que é comemorada em 8 de setembro. Essa festa destacava a concepção especial de Maria, na qual ela foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção no ventre de sua mãe, Santa Ana. Além disso, é interessante mencionar que, no século X, a Grã-Bretanha já celebrava a Imaculada Conceição de Maria. Essa veneração e devoção a Maria como Imaculada eram manifestadas nessa região, demonstrando a difusão e a importância dessa crença em diferentes partes do mundo cristão. Esses exemplos históricos mostram que a doutrina da Imaculada Conceição de Maria tem uma longa tradição na Igreja, remontando aos primeiros séculos do cristianismo. A veneração a Maria como Imaculada e livre de pecado é uma expressão da fé e da devoção dos cristãos, reconhecendo a importância especial de Maria na história da salvação. A festa da Imaculada Conceição, celebrada em 8 de dezembro, foi oficialmente adicionada ao calendário litúrgico pelo Papa Sisto IV em 28 de fevereiro de 1477. A existência dessa festa litúrgica antes mesmo da definição do dogma em 1854 indica a crença já estabelecida na Igreja sobre a Imaculada Conceição. Em 1497, a Universidade de Paris determinou que ninguém poderia ser admitido na instituição se não defendesse a Imaculada Concepção de Maria. Esse exemplo foi seguido por outras universidades, como as de Coimbra e Évora, que também exigiam a adesão a essa crença como requisito para ingressar. No século XVII, houve medidas mais rigorosas para proteger e afirmar a doutrina da Imaculada Conceição. Em 1617, o Papa Paulo V proibiu a afirmação de que Maria tenha nascido com o pecado original. Em 1622, o Papa Gregório XV impôs um silêncio absoluto aos que se opunham à doutrina, impedindo qualquer discussão sobre o assunto. Finalmente, em 8 de dezembro de 1661, o Papa Alexandre VII promulgou a Constituição Apostólica Sollicitudinem Ecclesiarum, definindo o sentido da palavra concepção e proibindo qualquer debate ou controvérsia em relação à Imaculada Conceição. Essas ações papais refletem a importância dada à doutrina da Imaculada Conceição e a determinação em proteger e afirmar essa crença na Igreja Católica. Essas medidas ressaltam a convicção e a autoridade da Igreja em relação à santidade e à pureza excepcionais de Maria desde o momento de sua concepção. Em 1489, o Papa Inocêncio VIII, por meio da Bula Inter Universa, aprovou a formação de uma congregação religiosa dedicada especificamente à Imaculada Conceição da Virgem Maria. Essa congregação foi fundada por Santa Beatriz da Silva, uma portuguesa devota, e recebeu o direito de usar hábito religioso e adotar práticas próprias. Posteriormente, em 1511, essa congregação se tornou uma ordem religiosa oficialmente reconhecida com o nome de Ordem da Imaculada Conceição. No século XV, na Itália, o franciscano Bernardino de Bustis compôs o Ofício da Imaculada Conceição, que recebeu a aprovação oficial do Papa Inocêncio XI em 1678. Esse ofício é uma forma litúrgica de louvor e oração dedicada à Imaculada Conceição de Maria. Após a definição do dogma em 1854, o Papa Pio IX enriqueceu o ofício com uma indulgência de 300 dias para cada vez que é recitado. Foi em 8 de dezembro de 1854 que o Papa Pio IX solenemente definiu a Imaculada Conceição como um dogma por meio da Bula Ineffabilis Deus. Essa declaração oficial estabeleceu de forma clara e definitiva a crença na concepção imaculada de Maria como um ensinamento essencial da fé católica. Esses eventos históricos e a criação de congregações religiosas e ordens dedicadas à Imaculada Conceição, juntamente com o desenvolvimento de práticas litúrgicas específicas, demonstram a devoção e a importância atribuída a Maria como a Imaculada Conceição na tradição católica. O reconhecimento oficial do dogma reforçou ainda mais a centralidade dessa crença para os fiéis católicos em todo o mundo. Sobre Santo Tomás de Aquino, existe uma falsa noção de consenso de que ele negou o dogma da Imaculada Conceição ao longo de sua vida.
No entanto, essa afirmação é equivocada, pois, inicialmente, esse doutor da Igreja declarou abertamente que a Virgem Maria foi preservada do pecado original pela graça, defendendo claramente o privilégio mariano que seria definido oficialmente séculos mais tarde. No livro primeiro dos Comentários dos Livros das Sentenças, escrito provavelmente em 1252, quando Santo Tomás tinha apenas 27 anos de idade e estava no início de sua carreira acadêmica em Paris, ele escreveu o seguinte: ao terceiro, respondo dizendo que se consegue a pureza pelo afastamento do contrário, por isso, pode haver alguma criatura que, entre as realidades criadas, nenhuma seja mais pura do que ela, se não houver nela nenhum contágio do pecado, e tal foi a pureza da Virgem Santa, que foi imune do pecado original e do atual. Essa citação demonstra claramente que Santo Tomás de Aquino reconheceu a pureza única e a imunidade de Maria ao pecado original. Embora o termo Imaculada Conceição não seja usado explicitamente, suas palavras evidenciam sua crença no privilégio especial de Maria e em sua preservação do pecado desde o início de sua existência. Portanto, é importante esclarecer que Santo Tomás de Aquino não negou o dogma da Imaculada Conceição, mas sim sustentou a ideia de que Maria foi preservada do pecado original e atual, estando em conformidade com a doutrina da Imaculada Conceição reconhecida pela Igreja Católica. É importante reconhecer que Santo Tomás de Aquino adotou uma posição complexa e algumas vezes confusa em relação ao dogma da Imaculada Conceição. Em certos trechos de suas obras, como o Compêndio de Teologia e a Suma Teológica, é possível encontrar diferentes perspectivas sobre o assunto. No Compêndio de Teologia, que foi escrito em um período anterior à elaboração da terceira parte da Suma Teológica, quando Santo Tomás já tinha aproximadamente 42 anos, podemos identificar essa postura. Um exemplo pode ser encontrado na segunda parte do Compêndio de Teologia, possivelmente escrito por volta do ano de 1267. Nele, Santo Tomás escreve o seguinte: como se verificou anteriormente, a Beata Virgem Maria tornou-se Mãe de Deus concebendo do Espírito Santo. Para corresponder à dignidade de um filho tão excelso, convinha que ela também fosse purificada de modo extremo. Por isso, deve-se crer que ela foi imune de toda nódoa de pecado atual, não somente de pecado mortal, bem como de venial, graça jamais concedida a nenhum outro santo abaixo de Cristo. Ela não foi imune apenas de pecado atual, como também, por privilégio especial, foi purificada do pecado original. Convinha ser ela concebida com o pecado original, porque foi concebida de união de dois sexos. Nesse trecho, Santo Tomás destaca a dignidade especial de Maria como Mãe de Deus e acredita que, para corresponder a essa dignidade, ela teria sido purificada de maneira extrema, sendo imune tanto ao pecado mortal quanto ao venial. Ele também defende que Maria foi purificada do pecado original por um privilégio especial. No entanto, Santo Tomás menciona que Maria foi concebida com o pecado original, pois nasceu da união de dois sexos. É importante observar que a posição de Santo Tomás sobre a Imaculada Conceição é complexa e pode parecer contraditória em alguns pontos. Essas perspectivas diferentes ao longo de suas obras refletem a evolução de seu pensamento e a influência de seu contexto histórico e teológico. Assim, é necessário considerar os vários escritos de Santo Tomás de Aquino para ter uma compreensão completa de suas visões sobre a Imaculada Conceição. A Igreja Católica, ao proclamar o dogma da Imaculada Conceição, reconheceu a crença de que Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção, conforme desenvolvido ao longo da história e do magistério da Igreja. É importante destacar que Santo Tomás de Aquino defendeu a Imaculada Conceição de Maria em outros textos. Um exemplo disso é o texto expositivo Super Salutatione Angelicae, um sermão escrito quando ele tinha cerca de 48 anos, provavelmente no ano de 1273. Nesse sermão, Santo Tomás escreveu: ela é, pois, puríssima também quanto à culpa, pois nunca incorreu em nenhum pecado, nem original, nem mortal ou venial. Esse retorno à sua tese original pode ser encontrado em várias obras da fase final de Santo Tomás, como, por exemplo, na apostila Super Psalmos de 1273. No comentário do Salmo 16, versículo 2, lê-se: em Cristo, a bem-aventurada Virgem Maria não incorreu absolutamente em nenhuma mancha, ou no Salmo 18, versículo 6, que não teve nenhuma obscuridade de pecado. Essas passagens reforçam a visão de Santo Tomás sobre a pureza de Maria, afirmando que ela foi completamente livre de qualquer mancha de pecado, incluindo o pecado original, o pecado mortal e o pecado venial. Essas declarações corroboram a convicção de Santo Tomás de Aquino em relação à Imaculada Conceição de Maria.
Embora ele tenha expressado perspectivas diferentes ao longo de suas obras, esses trechos evidenciam sua crença na pureza imaculada de Maria e na ausência de qualquer pecado em sua vida. É importante ressaltar que Santo Tomás viveu em uma época em que o dogma da Imaculada Conceição ainda não havia sido oficialmente definido pela Igreja. Sua reflexão e suas opiniões sobre o assunto foram influenciadas por diferentes fatores teológicos e debates em sua época. No entanto, esses textos finais de Santo Tomás reafirmam sua convicção na pureza de Maria, alinhando-se com a doutrina posteriormente definida pela Igreja Católica, que proclamou a Imaculada Conceição como um dogma em 1854. Em Portugal, a devoção popular a Nossa Senhora da Conceição remonta a tempos antigos e está intimamente ligada à história de Portugal, especialmente aos eventos que foram determinantes para a independência e identidade nacional do país. Desde os primórdios da nação portuguesa, a devoção à Imaculada Conceição foi celebrada com grande significado. Um exemplo disso ocorreu em Lisboa, logo após a conquista da cidade aos mouros em 1147, pelo primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, com o auxílio dos cruzados ingleses. Em agradecimento por essa vitória importante, uma missa pontifical foi celebrada em Lisboa em honra da Imaculada Conceição. Esse evento demonstra a ligação entre a devoção à Virgem Maria e os momentos históricos cruciais para a formação e afirmação da nação portuguesa. Outro episódio marcante ocorreu durante a crise de 1383 a 1385, quando Portugal enfrentava ameaças de dominação castelhana. Após a vitória decisiva na Batalha de Aljubarrota, em 1385, contra os castelhanos, o condestável de Nuno Álvares Pereira, mais tarde conhecido como São Nuno de Santa Maria, ordenou a construção da igreja de Nossa Senhora do Castelo em Vila Viçosa. Ele consagrou esse templo católico a Nossa Senhora da Conceição como forma de expressar sua devoção e gratidão pela proteção divina durante os tempos difíceis. De Nuno Álvares Pereira encomendou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição da Inglaterra, que seria venerada na igreja que construiu em Vila Viçosa. Essa imagem se tornou um importante objeto de devoção e símbolo da fé mariana em Portugal. Esses eventos históricos evidenciam a relação profunda entre a devoção mariana, em particular a Nossa Senhora da Conceição, e a história e cultura de Portugal. A devoção à Virgem Maria como Imaculada Conceição desempenhou um papel significativo na identidade religiosa e nacional do país, sendo reconhecida e celebrada ao longo dos séculos. Com o passar do tempo, a devoção popular a Nossa Senhora da Conceição floresceu e ganhou raízes profundas em Portugal. Muitas irmandades foram fundadas em honra a Nossa Senhora da Conceição, sendo a mais antiga a da Freguesia dos Anjos, em Lisboa, instituída em 1589. Após a restauração da independência de Portugal em 1640, durante a Guerra da Restauração contra a Espanha, o rei de Portugal, D. João IV, pertencente à Casa de Bragança e descendente de Nuno Álvares Pereira, fez um juramento solene e proclamou por meio de uma provisão régia, datada de 25 de março de 1646, que Nossa Senhora da Conceição seria a rainha e padroeira de Portugal e de todos os territórios ultramarinos, após a aprovação das Cortes Gerais de 1645 a 1646. Essa provisão régia foi posteriormente confirmada em 1671 pelo Papa Clemente X, por meio da bula papal Eximia Dilectissimi. Nessa provisão régia, declarou-se, estando agora reunidos em cortes com os 3 estados do reino, e com o parecer de todos, decidimos escolher como padroeira de nossos reinos e domínios a Santíssima Virgem Nossa Senhora da Conceição, e novamente, em meu nome e no do príncipe de Teodósio, meu filho muito amado e prezado, e de todos os meus descendentes, sucessores, reinos, domínios e vassalos, ofereço-lhe a cada ano 50 escudos de ouro como tributo e homenagem em sinal de nossa lealdade. Da mesma forma, prometemos e juramos, junto com o príncipe e as cortes, confessar e defender sempre, até dar a vida, se necessário, que a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem pecado original. E se alguém tentar ir contra essa nossa promessa, juramento e lealdade, consideraremos tal pessoa como não natural do reino e a exilaremos imediatamente. E se for rei, o que Deus não permita, receberá nossa maldição e não será considerado entre nossos descendentes, esperando que, pelo mesmo Deus que nos concedeu o reino e nos elevou à dignidade real, ele seja destronado e despojado dela. Essa proclamação real reforçou a devoção e o compromisso de Portugal com Nossa Senhora da Conceição, afirmando publicamente a importância dessa devoção nacional.
O juramento solene do rei e a afirmação da Imaculada Conceição como dogma destacaram a veneração e a devoção do povo português pela Virgem Maria, fortalecendo ainda mais os laços entre a fé e a história de Portugal. Após a proclamação da Imaculada Conceição como padroeira de Portugal, D. João IV realizou uma coroação solene da imagem de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa, que, de acordo com a tradição, foi encomendada por D. Nuno Álvares Pereira. A partir desse momento, como reconhecimento de que Nossa Senhora é a verdadeira rainha e padroeira de Portugal, os reis subsequentes deixaram de usar a coroa real em suas cabeças. Em ocasiões solenes, a coroa era colocada sobre uma almofada, ao lado direito do rei. Em 1646, influenciado por D. João IV e pelos franciscanos, uma parte significativa do corpo docente da Universidade de Coimbra prestou um juramento público e particular para defender que a Virgem Maria foi concebida sem a mácula do pecado original, ou seja, a Imaculada Conceição. Posteriormente, esse juramento foi estendido a todos os futuros graduados da universidade. Com a proclamação do dogma da Imaculada Conceição em 1854, considerou-se desnecessário continuar a prestar esse juramento. Essas ações, tanto a coroação solene da imagem de Nossa Senhora da Conceição quanto o juramento dos acadêmicos da Universidade de Coimbra, demonstram a profunda devoção e o compromisso de Portugal com a Imaculada Conceição. A coroação da imagem reforçou a posição de Nossa Senhora como rainha e padroeira do país, enquanto o juramento dos acadêmicos evidenciou a importância da fé mariana na vida acadêmica e intelectual de Portugal. Com o passar dos séculos, a devoção a Nossa Senhora da Conceição continuou a ser uma parte fundamental da cultura e da identidade portuguesa, com celebrações e festividades em honra à Virgem Maria sendo realizadas em todo o país. Esses atos de fé e devoção são testemunho do profundo vínculo entre a história, a tradição e a devoção mariana em Portugal. Em 1654, o rei D. João IV enviou cópias da inscrição comemorativa do juramento solene de 1646, em latim, a todas as câmaras municipais do Império Português. Ele ordenou que essa inscrição fosse gravada em pedra e colocada nas portas e lugares públicos das cidades e vilas portuguesas. Essa medida tinha como objetivo destacar a importância do juramento e difundir a devoção à Imaculada Conceição em todo o Império. No reinado do rei D. João V, em 1717, foi enviada uma circular à Universidade de Coimbra, aos prelados e aos colegiais do reino, recomendando a celebração anual da festa da Imaculada Conceição em suas igrejas. Essa recomendação visava recordar o juramento feito por D. João IV e reforçar a devoção à Imaculada Conceição em todo o país. Além disso, em 1818, o rei D. João VI fundou a Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, uma ordem honorífica. Essa ordem foi estabelecida como uma forma de honrar e reconhecer a importância da devoção mariana à Imaculada Conceição, especialmente em Vila Viçosa, onde a devoção à Virgem Maria era particularmente intensa. Essas ações dos reis portugueses demonstram o compromisso contínuo da monarquia e das instituições portuguesas em fomentar a devoção à Imaculada Conceição. A disseminação das inscrições comemorativas, a recomendação para celebrar a festa anualmente e a fundação da Ordem Honorífica refletiam o desejo de promover e preservar a devoção mariana em todo o país. Dessa forma, a devoção à Imaculada Conceição se tornou parte integrante da cultura e da identidade portuguesa, sendo celebrada e honrada tanto pelo povo comum quanto pelas instituições oficiais ao longo dos séculos. Esses atos reforçaram a posição de destaque de Nossa Senhora da Conceição na devoção religiosa e na história de Portugal. Após a proclamação dogmática do dogma da Imaculada Conceição em 1854, em Portugal surgiu um movimento para a construção de um monumento nacional que celebrasse essa proclamação feita pelo Papa Pio IX. Em 1869, o primeiro monumento foi erguido no Sameiro, em Braga. Mais tarde, no mesmo local, foi construído um santuário dedicado à Imaculada Conceição de Maria, cuja imagem foi coroada solenemente em 1904. Em 1946, no dia 25 de março, celebrou-se o tricentenário da proclamação da Imaculada Conceição como padroeira de Portugal, com a consagração de Portugal à Virgem Maria, Mãe de Deus. Esse momento de comemoração e devoção marcou a contínua importância da Imaculada Conceição na história e na identidade religiosa de Portugal. Durante a visita apostólica do Papa João Paulo II a Portugal,
realizada entre os dias 12 e 15 de maio de 1982, ele fez questão de visitar 3 importantes santuários marianos do país: o Santuário de Fátima, o Santuário do Sameiro e o Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Essa visita reafirmou a ligação especial entre a devoção mariana e o povo português, demonstrando o reconhecimento da importância desses santuários na espiritualidade e na vida religiosa de Portugal. Esses eventos e marcos históricos destacam o lugar especial que a devoção à Imaculada Conceição ocupa na cultura e na devoção popular em Portugal. Os monumentos, santuários e celebrações relacionados à Imaculada Conceição servem como testemunho do profundo vínculo espiritual e cultural entre a Virgem Maria e o povo português ao longo dos séculos. Em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX proclamou oficialmente o dogma da Imaculada Conceição de Maria na bula Inefabilis Deus. Com palavras inspiradas pelo Espírito Santo, ele expressou o seguinte: por meio da inspiração do Espírito Santo, em honra da Santíssima e Indivisível Trindade, para a glória e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para a exaltação da fé católica e para a promoção da religião católica, com a autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa própria autoridade, declaramos, proclamamos e definimos que a doutrina que afirma que a Santíssima Virgem Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, por uma graça e privilégio singular concedido pelo Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador da raça humana, foi preservada livre de toda a mancha do pecado original, é uma doutrina revelada por Deus, e portanto, deve ser firmemente e constantemente acreditada por todos os fiéis. Com essa definição, o Papa estabeleceu de forma oficial e definitiva a crença de que Maria foi concebida sem o pecado original, sendo preservada por Deus desde o início de sua existência. Essa proclamação reafirma a importância da figura de Maria na história da salvação e na fé católica, reconhecendo-a como uma figura singular e especial, agraciada com uma graça excepcional desde o momento de sua concepção. Essa definição dogmática fortalece a devoção e a veneração à Virgem Maria como a Imaculada Conceição, ressaltando sua pureza e santidade. É um ensinamento que deve ser acolhido e mantido com firmeza por todos os fiéis, como uma verdade revelada por Deus. A proclamação desse dogma demonstra a importância da Virgem Maria na vida da Igreja e o seu papel único na obra de salvação realizada por Jesus Cristo. Portanto, se alguém ousar algo que Deus proíbe, pensar de maneira diferente daquilo que foi definido por nós, que saiba e compreenda que está condenado por seu próprio julgamento. Essa pessoa terá naufragado na fé, se separado da unidade da Igreja e, além disso, pelas suas próprias ações, incorrerá nas penalidades estabelecidas pela lei se expressar por palavras, escritos ou qualquer outro meio externo os erros que abriguem seu coração. Essa severa advertência enfatiza a importância da obediência às verdades dogmáticas da Igreja, especialmente aquelas que foram definidas com autoridade e inspiração divina. O Papa Pio IX, ao pronunciar essas palavras, enfatizou que a definição do dogma da Imaculada Conceição é um ensinamento inquestionável e vinculante para todos os fiéis. Essa condenação não tem como objetivo espalhar o medo ou a intimidação, mas sim resguardar a integridade da fé e a unidade da Igreja. A Igreja, como guardiã da verdade revelada, busca proteger os fiéis de interpretações errôneas ou contrárias à doutrina estabelecida. Portanto, é importante compreender que o ensinamento sobre a Imaculada Conceição deve ser aceito e acolhido com humildade e submissão, reconhecendo a autoridade da Igreja na definição dos dogmas. A obediência à fé católica não apenas fortalece a unidade dos fiéis, mas também nos aproxima de Deus e nos conduz a uma compreensão mais profunda do mistério da salvação. É fundamental buscar a verdade e estar em comunhão com a Igreja, reconhecendo que a doutrina da Imaculada Conceição é um presente revelado por Deus, que nos convida a venerar e imitar a pureza e santidade de Maria, a Mãe de Jesus. Em 1858, uma jovem chamada Bernadette Soubirous relatou ter tido visões de uma aparição que se apresentou como Imaculada Conceição na cidade de Lourdes, na França. Essas aparições chamaram a atenção das autoridades civis e religiosas locais, e após uma cuidadosa investigação, o bispo de Tarbes confirmou a autenticidade das aparições como sendo da Virgem Maria. As autoridades civis francesas não conseguiram conter a devoção que rapidamente se espalhou, e Lourdes se tornou um local de peregrinação internacional para milhões de católicos devotos da Virgem Maria.
No dia 8 de dezembro de 2007, o Papa Bento XVI, em uma ocasião solene, mencionou que nesta festa recordamos que o mistério da graça de Deus envolveu desde o primeiro instante de sua existência a criatura que estava destinada a se tornar a mãe do Redentor, preservando-a do contágio do pecado original. Ao contemplarmos Maria, reconhecemos a grandeza e a beleza do plano de Deus para cada ser humano, sermos santos e imaculados no amor, à imagem do nosso Criador. Essas palavras do Papa ressaltam a importância do exemplo de Maria como modelo de santidade e pureza. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus e foi agraciada com uma graça singular para cumprir essa missão. Ao celebrar a Imaculada Conceição, somos convidados a refletir sobre a nossa própria vocação à santidade e a buscar viver em conformidade com a vontade de Deus. Lourdes, como um local de peregrinação, nos lembra que a devoção mariana vai além das fronteiras geográficas e culturais. Milhões de pessoas de diferentes partes do mundo vão a Lourdes para buscar a intercessão de Maria, rezar pelas suas necessidades e experimentar a graça e a cura espiritual. É um testemunho do poder da fé e da devoção à Virgem Maria como um meio de encontrar consolo, esperança e fortalecimento espiritual. Assim, a festa da Imaculada Conceição nos convida a contemplar o mistério do amor divino manifestado em Maria, a reconhecer o chamado à santidade que cada um de nós recebe e a buscar a intercessão e o exemplo de Maria em nossa jornada de fé. No Brasil, a devoção à Imaculada Conceição é celebrada em diversas cidades, que declaram feriado em honra a essa festividade. Algumas dessas cidades incluem Bembom BA, Alexandria RN, Abaetetuba Pará, Franca, Brodowski, Bandeirantes PR, Barra do Corda, Barras, Singés, Franco da Rocha, Bocaina, São Julião, Cambuquira, Caratinga, Cunha, Cachoeira dos Índios, São Sebastião do Paraíso, Angra dos Reis, Mauá, Resende, Vassouras, Guarulhos, Aiuruoca, Guararapes, Campinas, Diadema, Piracicaba, Dourados, Itapura, Itanhaém, Itaiópolis, Itaporanga, Bragança Paulista, Jacareí, Mogi Guaçu, São José do Rio Preto, Recife, Aracaju, Salvador, Nova Souribeá, João Pessoa, São Luís, Manaus, Campina Grande, Ingá, Itabaiana, Sobral, Santa Maria, Curitibanos, Mundo Novo, Nanuque, Monsenhor Paulo, Montes Claros, Belo Horizonte, Bom Despacho, Sete Lagoas, Estrela d'Alva, Curvelo, Sabará, Contagem, Conceição dos Ouros, Conceição do Coité, Nova Lima, Conceição das Alagoas, Divinópolis, Moraújo, Piratini, Porto Franco, Campos dos Goitacazes, Nilópolis, Jandira, Teresina, Teófilo Otoni, Angelina, Rio das Ostras, Ipueiras, Guarapari, Varginha, Pouso Alto, Prados, Itajaí, Maracajá, Pau dos Ferros, Osório, Viamão, Rio Bonito, Bom Jardim, Alegrete, São Jerônimo, Ceará-Mirim, Macau, Santiago, Jardim, Moreno, Pacajus, Redenção, Santarém Pará, Quixeré-CE, Fraiburgo, Videira, Conceição do Araguaia, Corrente, Campina Grande PB, São Leopoldo, Goiás, Cambira, Macaúbas, entre outros. No Ceará, a Imaculada Conceição é a padroeira de várias paróquias, incluindo a de Meruoca, desde 1712. Essa devoção se mantém ao longo dos séculos, com o curato estabelecido em 1712, a capelania em 1758 e a paróquia em 1880, conforme descrito no livro Meruoca no Contexto Planetário, 3,2 séculos de história de Manuel Rodrigues. Esses feriados e celebrações evidenciam a importância da Imaculada Conceição para as comunidades locais, demonstrando a profunda devoção do povo brasileiro à Virgem Maria. É um momento de fé, reflexão e celebração, no qual os fiéis expressam sua devoção e agradecimento pelos favores e intercessão da Mãe de Deus. Em Portugal, o dia 8 de dezembro é uma festa de guarda e feriado público, de acordo com o artigo 30º da Concordata entre a Santa Sé e Portugal de 2004. Por muitos anos, era nessa data que se celebrava o Dia da Mãe em Portugal, diferentemente da tradição atual de comemorar no primeiro domingo de maio. Essa data especial é dedicada à celebração da Imaculada Conceição e é um momento de devoção e reconhecimento à Virgem Maria como a Mãe de Jesus. O feriado público permite que as pessoas participem de cerimônias religiosas, procissões e outras manifestações de fé em honra à Imaculada Conceição.
Além disso, o feriado proporciona um tempo para os portugueses estarem com suas famílias, refletindo sobre a importância da maternidade e demonstrando gratidão e amor às suas mães. É um dia de união e celebração da figura materna, tanto no sentido religioso quanto no sentido familiar e afetivo. Essa tradição histórica em Portugal destaca a relevância da Imaculada Conceição na cultura e nas tradições do país, além de reforçar os laços familiares e a valorização da maternidade em uma data tão especial. Entre as diversas igrejas cristãs, é importante destacar que apenas a Igreja Católica aceita o dogma da Imaculada Conceição de Maria, proclamado oficialmente em 1854 pelo Papa Pio IX. Esse dogma afirma que Maria, desde o momento de sua concepção, foi preservada do pecado original, sendo assim, isenta de qualquer mancha de pecado. Por outro lado, as igrejas ortodoxas não aceitam esse dogma. Embora reconheçam a santidade e a devoção de Maria, elas acreditam que ela levou uma vida santa e livre de pecados atuais, mas não sustentam a crença de sua concepção imaculada. Essa visão ortodoxa é bastante similar à visão católica, pois ambas concordam que Maria viveu uma vida sem pecado. As igrejas anglicanas compartilham da mesma perspectiva das igrejas ortodoxas em relação à Imaculada Conceição. Elas não aceitam esse dogma católico e consideram que Maria foi uma pessoa piedosa, mas não concebida sem pecado original. Por sua vez, a Igreja Luterana e as igrejas reformadas também não aceitam a doutrina da Imaculada Conceição. Essas denominações têm interpretações diferentes dos fundamentos bíblicos e não encontram base suficiente para sustentar a crença na concepção imaculada de Maria. É importante compreender que essas diferenças doutrinárias refletem as diversas tradições teológicas e interpretações das Escrituras entre as igrejas cristãs, evidenciando a variedade de perspectivas existentes dentro do cristianismo. Além do contexto cristão, é interessante destacar que no Islã também há referências à pureza de Maria desde o momento de seu nascimento. No Islã, Maria é considerada uma figura de grande importância e honra. Alguns dos títulos marianos no Islã realçam esse fato e reforçam sua pureza e escolha divina. Um desses títulos é Tahira, que significa aquela que foi purificada. De acordo com o Alcorão, 3 horas e 42 minutos, Maria foi purificada por Deus. Um hadith, ditos e ações do profeta Muhammad, afirma que o diabo não tocou em Maria quando ela nasceu, resultando em sua ausência de choro ao nascer. Outro título é Mustafia, que significa ela, que foi escolhida. O Alcorão declara que Deus escolheu Maria e a purificou, elevando-a acima de todas as mulheres dos mundos, Alcorão 3 horas e 42 minutos. Assim, Maria foi escolhida por Deus para um propósito divino especial. A designação Nur também é significativa. Maria é chamada de Nur, que significa luz, e também de Nur, que significa mãe da luz. Essa referência destaca a importância espiritual de Maria. No Alcorão, existe um verso conhecido como o Verso da Luz, que faz alusão à pureza de Maria. Esse verso contém símbolos, como o cristal, a estrela e a oliveira abençoada e o óleo, que são interpretados pelos muçulmanos como representações da pureza de Maria. Essas referências e títulos enfatizam a importância de Maria no Islã e a consideram uma figura de grande pureza e escolha divina. Assim como no cristianismo, Maria é reverenciada como uma figura especial e exemplar de virtude e devoção no Islã. Além das influências cristãs e islâmicas, é interessante observar como a figura de Maria também está presente nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. Em diferentes regiões do Brasil, essa conexão sincretista é estabelecida com diferentes orixás. Na região sul do Brasil, especificamente nas religiões afro-brasileiras dessa área, Maria é sincretizada com a orixá Oxum. Oxum é uma divindade feminina associada à fertilidade, ao amor e à maternidade, entre outros aspectos. A conexão com Maria destaca o caráter materno, amoroso e protetor que ambos compartilham. Já em São Paulo e no Nordeste do Brasil, a sincretização ocorre com a orixá Iemanjá. Iemanjá é considerada a mãe dos oceanos, representando a energia feminina, a maternidade e a proteção. Essa conexão com Maria destaca a associação de ambas as figuras com o mar e a maternidade.
Essas sincretizações são exemplos de como diferentes tradições religiosas se entrelaçam no contexto brasileiro, combinando elementos das religiões afro-brasileiras com a veneração de Maria no catolicismo. Essa fusão de crenças cria uma riqueza cultural e espiritual única, onde Maria é reverenciada de diferentes maneiras, conectando-se com divindades e aspectos específicos das tradições afro-brasileiras. É importante mencionar que há diferentes interpretações da Bíblia em relação à crença na Imaculada Conceição. Alguns estudiosos e correntes exegéticas discordam da interpretação católica e apresentam argumentos que apontam para um sentido simbólico em certas passagens. Essas teorias sugerem que em várias partes da Bíblia, mulheres são usadas simbolicamente para representar congregações, organizações de pessoas ou até mesmo cidades. Por exemplo, a congregação de Cristo é chamada de sua noiva e a cidade santa, Nova Jerusalém, João 3h29, Apocalipse 21h02, 9, 19h07, fazendo uma associação simbólica. Além disso, argumenta-se que a mulher mencionada nas profecias não poderia ser entendida como uma mulher humana específica, como Maria, mãe de Jesus. Isso se baseia na promessa de Deus, feita após Adão e Eva, de que um descendente, ou semente, seria dado à luz pela mulher e esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3h15. Como a serpente é identificada como Satanás, uma entidade espiritual, argumenta-se que essa mulher também deve ter um significado espiritual mais amplo. Essas interpretações oferecem uma perspectiva diferente sobre a figura da mulher nas profecias bíblicas, enfatizando a dimensão simbólica e espiritual em vez de uma interpretação literal e individual. É interessante notar que essas discussões e análises teológicas continuam a enriquecer o debate sobre a Imaculada Conceição, refletindo a diversidade de interpretações presentes na pesquisa e estudo da Bíblia. Neste vídeo, exploramos a crença na Imaculada Conceição de Maria, um dogma da Igreja Católica que afirma que Maria foi concebida sem pecado original. Ao longo da história, essa crença recebeu apoio e devoção por parte dos fiéis, resultando em festas, construções de santuários e monumentos, e até mesmo sincretismos em outras religiões. No entanto, também abordamos diferentes perspectivas e correntes exegéticas que discordam dessa interpretação. Argumenta-se que certas passagens bíblicas podem ter um sentido simbólico, representando congregações ou organizações de pessoas, e que a mulher mencionada nas profecias não deve ser entendida literalmente como Maria, mas sim como uma figura com um significado mais amplo e espiritual. Essas discussões enriquecem o debate teológico e mostram a diversidade de interpretações presentes no estudo da Bíblia. Independentemente das divergências, a devoção à Imaculada Conceição de Maria continua a ser uma parte significativa da fé católica, enquanto outras religiões também têm suas próprias interpretações e sincretismos relacionados a essa figura. A compreensão dessas diferentes perspectivas nos convida a refletir sobre a importância do diálogo interreligioso e da tolerância religiosa, reconhecendo que diferentes tradições e interpretações podem coexistir e enriquecer o nosso entendimento espiritual. Espero que tenham encontrado este vídeo informativo sobre a Imaculada Conceição enriquecedor e esclarecedor. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar explorando temas relacionados à Bíblia Sagrada, convido você a se inscrever no nosso canal A Bíblia Sagrada. Ao se inscrever, você receberá notificações de novos vídeos e terá acesso a uma variedade de conteúdos relevantes sobre a fé cristã. Aproveite também para curtir este vídeo e deixar seu comentário abaixo. Adoraríamos saber o que você achou, suas opiniões e sugestões para futuros temas a serem abordados. O seu feedback é fundamental para nós. Muito obrigado por assistir e fazer parte da nossa comunidade. Esperamos encontrá-lo em breve nos próximos vídeos. Que a paz e a graça estejam com você!